e ainda sobre a possível formação dos corredores humanitários e das operações de tentativa de resgate dos cidadãos que estão na faixa de Gaza, tem uma atualização importante. O presidente do Egito entrou em conversas oficiais para tentar liberar a entrada de ajuda humanitária no território da faixa de Gaza. Essa informação foi confirmada pelo gabinete em Cairo agora há pouco. Por isso, a gente volta a acionar o nosso correspondente, Luca Bassani, ao vivo, direto de Munique, na Alemanha. Ele vai trazer para a gente os detalhes dessa manifestação egípcia. O que é que já se tem, Luca? Houve uma flexibilização do discurso do Egito, é isso? Agora abrindo caminho para a possibilidade de chegada da ajuda humanitária? Olha, Vitor, aquilo que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, divulgou à imprensa é que está em conversas para que toda essa ajuda humanitária que se acumulou na Península do Sinai possa seguir para a faixa de Gaza. Lembrando que o Egito tem uma fronteira de cerca de 12 quilômetros com a faixa de Gaza, mas apenas uma fronteira, que é na cidade de Rafah. Ao mesmo tempo, ministros egípcios disseram que os bombardeios israelenses nessa região, durante os últimos dias, deixaram a fronteira praticamente inoperante. E é exatamente por isso que muitos acreditam que vai ser muito difícil o fato dessa ajuda conseguir, pelo menos nas próximas horas, entrar em Gaza ou até mesmo pessoas saírem, já que o presidente falou que está disposto a fazer uma conferência com diversos países do mundo que queiram discutir essa questão ao longo da próxima semana, mas que a segurança do seu país é prioridade e ele não quer um fluxo desordenado de pessoas, considerando também a alta população de Gaza de cerca de 2,2 milhões de habitantes. É bom mencionar que no passado a Península do Sinai, que é essa região asiática do Egito, se assim podemos dizer, que faz fronteira com Gaza, ela já foi palco de alguns grupos fundamentalistas, grupos terroristas que até ameaçaram a segurança do Egito. Quando el-Sisi assumiu, ele proibiu a Irmandade Muçulmana, que no passado, inclusive, era um dos braços de onde surgiu o Hamas, e nesse sentido ele não quer esse tipo de perda política, principalmente se nós observarmos que as eleições no Egito estão marcadas para os próximos meses. Então, é uma questão da política interna que afeta a política regional e também todo o mundo que observa essas imagens impressionantes e muito tristes provenientes da faixa de Gaza, onde tantas pessoas esperam ter essa ajuda humanitária, não só os alimentos, água, mas também acesso a remédios e a profissionais médicos que possam ajudar os feridos, mas até agora nenhum tipo de concordância, de consenso nesse ponto. O que preocupa também são os cidadãos estrangeiros que supostamente teriam tido a autorização para sair através da fronteira de Rafah, mas nada se mostrou concreto. Inclusive, os brasileiros ainda seguem naquela região esperando a autorização para poder atravessar ou não, lembrando que esse é o único caminho de saída, considerando que que pelos outros dois lados da faixa de Gaza está o Estado de Israel, que impôs um cerco total à faixa de Gaza e aos terroristas do Hamas desde o começo da semana passada. É isso, né? Uma população encurralada nesse momento, e a gente fica no aguardo, né, para saber como é que vai ser o desenrolar, o desfecho, né, dessas negociações. Agora, Luca, mudando um pouco de assunto, queria te ouvir, já que você está aí na Europa e você fala da Alemanha, né, um país emblemático sempre que a gente toca nesse tema, queria te ouvir sobre as manifestações de ontem, as manifestações pró-Palestina, e que aí na Alemanha elas não puderam acontecer, é isso? Justamente com essa preocupação de que servissem como pano de fundo para discursos antissemitas. Elas não aconteceram aí na Alemanha, mas em outros países da Europa, sim, né? Na Alemanha, na verdade, aconteceram tanto manifestações pró-Palestina quanto pró-Israel. Nós vemos que em algumas cidades houve essa proibição e confronto com a polícia, inclusive pessoas presas por estarem utilizando desta manifestação, pedindo por um Estado palestino para também defender o Hamas, algo que é inaceitável perante a lei alemã, a Constituição alemã e todo o código de regras que temos aqui, porque a Alemanha, assim como outros países da União Europeia, e a União Europeia como um todo, consideram o Hamas de fato um grupo terrorista, e apologia ao terrorismo ou apoio público a esses grupos não é algo aceito e também pode ser punido por lei. A gente vê que essas manifestações aconteceram também no Reino Unido, onde lá a voz foi
praticamente maior para o lado palestino, principalmente na frente da Embaixada de Israel, enquanto que aqui na cidade de Frankfurt também vimos manifestações pró-Israel de várias pessoas, inclusive a comunidade judaica, rabinos falando. O posicionamento do governo alemão, ele tem sido sempre de mostrar o seu apoio ao Estado de Israel e dizendo que nenhum cidadão ou nenhuma associação deverá ter discursos antissemitas dentro da Alemanha, exatamente pela associação direta que se faz do país com a tenebrosa época do nazismo, onde milhões de judeus foram exterminados na Alemanha e em toda a Europa. A posição do governo alemão também é de tentar diminuir esse tipo de discurso e de confronto sectário entre muçulmanos e judeus, entre árabes, palestinos e outras parcelas da sociedade, para que isso não se transforme em violência generalizada também aqui dentro da Europa. Nós vemos que durante os últimos dias muito tem se preocupado com a segurança de museus, também de outros patrimônios históricos, como o Palácio de Versalhes, foi ontem fechado pela ameaça de bombas, aeroportos, estações de trem, todas com as forças policiais reforçadas para evitar que haja qualquer tipo de atentado. Lembrando que há 2 dias o Hamas, inclusive, ele conclamou para que todos os simpatizantes da causa fizessem ataques contra a comunidade judaica e fossem às ruas e até mesmo agissem com violência contra judeus, algo que preocupa muito as autoridades alemãs, francesas e europeias em geral, com medo do radicalismo crescer novamente aqui dentro do continente. Perfeito. Luca Bassani, obrigado mais uma vez, Luca, pelas informações. Havendo novidades por aí, é só chamar. A gente volta a conversar. Agora, Zé, queria te ouvir justamente sobre essa tentativa de negociação com o Egito, né? Parece ter havido um avanço nas conversas nas últimas horas, né? De acordo com aquilo que o Luca trouxe pra gente, um avanço e uma possibilidade de flexibilização, né? Nesse protocolo que é muito rígido, né? Por parte do governo egípcio, que teme que essas pessoas saiam da faixa de Gaza e fiquem no Egito como refugiados, né? É esse o grande receio das autoridades egípcias nesse momento, ou um dos receios, pelo menos. Será que agora será que vai haver, de fato, essa sensibilização e diante de todos esses apelos da comunidade internacional, vindo de todos os países do mundo, praticamente, o governo egípcio vai flexibilizar, Zé? Ô, Vitor, para ser sincero, tenho que revelar, não vou dizer a fonte, mas que havia também essa preocupação do Brasil, do governo brasileiro, de trazer integrantes do Hamas aí, brasileiros. Não há segredo que é possível que brasileiros também tenham participado ou estejam participando desse grupo terrorista e montaram uma célula aqui. Então, houve todo um trabalho de investigação, ali no mínimo possível, de quem são essas pessoas, quem são esses brasileiros que estão vindo. Houve uma definição de nomes e o Itamaraty também procurou saber, né? E o presidente Lula está se empenhando pessoalmente, né, colocando o seu aval, o nome do governo brasileiro, nesta conversa com o presidente do Egito. Veja bem que foi uma conversa direta, de presidente para presidente. Se houve a conversa, o entendimento aqui é de que o sinal foi positivo, senão não haveria nem a conversa, porque todas as negociações estão sendo levadas por Celso Amorim, que é um ex-ministro, né, ex-chanceler brasileiro, está forte nessas negociações internacionais, e ele conversou com várias autoridades de Israel, do Egito, da comunidade árabe, de outros países, há toda uma conversa. Então, se houve a conversa posterior do presidente Lula com o presidente egípcio, significa que houve um entendimento. Mas há dificuldades práticas na reabertura da fronteira. É o único ponto de saída, né, da faixa de Gaza ali, porque evidentemente não pode sair por Israel, pelo mesmo temor, né? Então há um entendimento de saída. A dificuldade está em operar essa saída e definir exatamente quem é que está saindo e por onde vai passar no Egito. Agora, o governo brasileiro deu o aval a esses brasileiros que estão sendo repatriados de que eles não ficarão no Egito e seguirão imediatamente para o avião da Força Aérea Brasileira, que já está preparado, estacionado em Roma para fazer esse traslado.